Fala aí, prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, estou aqui mais uma vez com o Marco. Fala aí, Marco. Fala, prodígios, aqui quem fala é o Marco Polo, estamos de volta aqui para Isso mais um vídeo para aí, vocês. mais um vídeo e mais uma da série que a gente está fazendo aí do podcast, falando da criação de personagens, né, que a gente lançou durante essa pandemia e que ficamos devendo a jornada até chegar ao seu visual final. E o caso de hoje, como vocês estão vendo no título, que é o Mega Dragão. Eu já gostaria de falar que ele sempre foi Mega, mas nem sempre ele foi dragão, certo? Sim. Antes, ele já teve um outro arquétipo que nós queríamos colocar nele, e ele não era nem verde, ele era azul. É verdade. No início ele era azul, e ele era o Mega Besouro. Mega Besouro. Certo? Azul, hein? Azul. Ia ficar bem semelhante a algum outro herói da DC. Né? Eu acho que a gente tava brincando muito com o perigo naquela época. E como a gente falou, não tem genialidade nenhuma, é só você estudando, e aí não tinha nem estudo, era mais uma comparação clara do que, por mais que a gente tentasse fazer o Mega Besouro Azul do formato mais inovador possível, ele ainda era um Besouro Azul, como a DC tem um Besouro Azul, e a gente mudou a chavinha, começou a vir as ideias, não, vamos tirar esse Besouro de forma que a gente consiga manter ainda um pouco da essência do que a gente tinha na época dele. Sim. A gente chegou a mudar pro verde, foi pela escolha da cor antes. A gente foi pro verde antes de mudar o arquétipo, né? Mas ainda assim era um besouro, não sei o que. Então a gente falou, vamos mudar. E olha como é interessante. E aqui eu vou fazer uma aspa que, por favor, não me entendam errado como uma arrogância. Mas como você... Eu acho que a gente foi muito bem nesse momento de saber, como é que eu posso dizer? De saber pôr os pés no chão e ouvir. Porque a gente lançou um tipo de visual e alguns comentários vieram falando sobre a questão de Gelhers na lateral do capacete, no Instagram. Você lembra que alguns seguidores da Prod mandaram falando, pô, às vezes se colocasse... eu tô ligado, né, porque a gente tinha colocado tipo uma haste do Flash, não é? Isso, exatamente. E aí a gente mudou, a gente falou, cara, vamos mudar esse arquétipo, vamos pra uma linha dragão, né? E com essa ideia que a gente ouviu de quem consome os nossos conteúdos, né? A gente começou a trabalhar no visual do dragão na linha mais reptiliana, a gente pode dizer assim, né? Sim. E aí a gente mudou de toda aquela ideia de ser um Tony Stark, um Homem de Ferro, besouro, para ser algo mais original, né? Não é só uma armadura, não é só um arsenal bélico. A gente começou aí, o que um dragão tem a oferecer, o que as escamas, toda essa área reptiliana pode oferecer, arquetipicamente, pra gente colocar nas mecânicas e na narrativa do nosso personagem. E aí a gente começou a trabalhar, ele já estava no verde nessa época, a gente manteve o verde. E aí, como sempre, a galera batendo naquelas mesmas teclas que a gente sempre bate aqui, era arquétipo, cor, visual de rosto e depois fazer o traje, né? E o visual de rosto dele foi um dos que a gente teve ainda essa... Primeiro por causa da haste, né? A gente tinha, como o Marco falou, a gente tinha colocado aquela haste meio flash. E uma outra parada que foi meio tensa, que eu lembro que a gente passou um perrenguezinho, que foi pro olho, né? E aí foi indo de pouquinho em pouquinho, aquelas conversas que a gente foi fazendo. E uma coisa que ajudou bastante, no caso do design de rosto dele, foi as próprias escamas, eu acho que eu posso dizer, que você colocou, né, no intervalo são escamas, né, que acabam usando muito a textura, né, da pele draconiana, digamos assim. É isso aí. E tudo isso serviu para que o personagem fosse tomando um caminho mais próximo ao arquétipo. Então, novamente, para quem cria e tem essa noção, e quer ter essa noção, quanto mais próximo o visual do personagem estiver atrelado ao arquétipo dele, mais fácil fica para que não fique com um aspecto meio de cópia ou de uma sensação de que a galera não comprou a ideia, ainda lembra muito alguém. Que vai sempre lembrar algum, mas não ficaria com uma espécie de cópia quanto mais coisas do arquétipo tem. Então as hastes do dragão,
elas remetem ao que a maioria dos dragões em RPG, em games, tem, que é como se fosse um chifre, mas são hastes que o dragão tem, fora vários chifres que ele tem por aqui. Mas a gente não quis colocar no meio, porque é muito poluído. A boca do dragão, sabe? A gente tentou um visual meio pokémonesco, digamos, pegando do Pokémon. Vários Pokémons têm a boca de uma cor de pele e o rosto de outra cor. Tentamos emular isso. O logo do personagem dragão, as escamas, a parte da asa dele que ele tem no antebraço, tudo isso serviu para que o personagem tomasse uma originalidade no quesito do arquétipo dele, né? Representasse mais. Mas, além disso, a gente foi estruturando mais depois do visual, que é uma coisa que a gente está aprendendo ainda a fazer. E, modéstia à parte, a gente está conseguindo fazer de uma forma interessante. Vocês ainda não sabem dessa parte, mas no todo do personagem, o que além do visual é muito importante que a gente tenha aprendido? O ambiente que o personagem está. Então, a gente está cansado de ver uma fórmula dos personagens Marvel DC de, como é que eu posso dizer, cidades americanizadas, sabe? Com o conceito do arranha-céu, os telhados dos arranha-céus, aquele, como é que eu posso dizer, o teto dos edifícios modernos, com aquela caixa d'água em si, ele está muito batido. Em geral, são réplicas de Chicago e Nova York, né? Que é sim. É o americano, né? Sim. É isso aí. E como os mais chegados à Prod sabem que a gente quer fazer heróis nacionais, mas esses heróis mais arquetípicos, eles não são nacionais. Eles não pertencem ao Brasil. Uma cidade do Rio de Janeiro, eles não estão, tá? Obviamente que se eles não estão no Brasil, eles também não vão estar numa Nova York da vida, tá? Então o que a gente pensou como modelo estratégico da Prod? Criar cidades fictícias, com ambientes que as pessoas nunca viram, tá? Isso aí. Então é só isso que eu posso dizer por enquanto. O dragão, ele mudou muito com esse ambiente. Ele tem um ambiente muito próprio dele, uma cidade que eu não vi até então nos quadrinhos, posso ter visto num videogame ou em algum outro lugar, um concept, um RPG, mas eu não vi ainda uma cidade desse conceito nos quadrinhos, em super-heróis. Então, por esse fato, o dragão já ganha muito. Tá? Ele vai ganhar muito quando a gente começar a publicar. Porque não basta só você ter um traje ou um arquétipo bom. Você tem um local onde se passa toda a trama do personagem, né? E isso, obviamente, o Gárgula cresceu muito com o Éden, né? Então a gente começou a aprender sobre a importância do ambiente em si. Eu acho que matou a pau aí. Pra mim, assim, uma coisa que eu queria compartilhar com a galera em cima disso que você tá falando foi uma reflexão que a gente fez aí, que você iniciou, que a gente conversou em off aqui, um dia desses, que era sobre... E, obviamente, eu não tô falando mal de DC e Marvel, eu tô falando por que a gente não vai repetir, por que a gente não vai fazer mais do mesmo. Porque você olha pra DC, por exemplo, e você tem Superman com Metrópolis, o Batman com Gotham, e de resto, as cidades que o Flash pode oferecer, que o Cyborg pode oferecer, são a Star City, que é mais do mesmo que o Marvel tá falando. Mais do mesmo. Mais uma Nova York, mais uma Chicago. E se você pegar, Zica, por exemplo, a gente não viu ainda o The Batman com como é que ele chama? Robert Pattinson. Mas se você pegar os filmes já feitos do Batman, do Nolan, os mais conhecidos, a cidade Gotham do filme não é uma Nova York. Mas é Manhattan ali, né? É uma Manhattan. Agora, nos quadrinhos tem as suas leves originalidades, digamos assim. Que eu não sei como que vai ser nesse The Batman. Mas, querendo ou não, o Homem de Aço, ele só tem a Fazenda como uma originalidade. Quando ele vai pra batalha com o General Zod lá, é a mesma cidade de Nova York. É bem isso mesmo. Então a fórmula é praticamente a mesma.
E aí é aquela questão assim, isso pro Superman e pro Batman funciona, cara, porque são... Então, já estão estabelecidos. Né? Estão estabelecidos. A questão era a gente começar a ir pra esse caminho, e se você falar assim, pô, mas põe o personagem X em São Paulo. Qual é a parte de São Paulo que você quer ver? A que se parece com Nova York, que é a Paulista. Exatamente. Paulista, Faria Lima. Faria Lima. Então, assim, isso é um problema? Não é um problema se a sua proposta é única e exclusivamente essa. Agora, o que a gente começou a pensar era, até agora falando do outro lado, para não acharem que a gente tem um lado preferencial. A Marvel é a mesma coisa, galera. Assim, é Homem-Aranha em Nova York, Quarteto Fantástico em Nova York. Aí você pode até... Doutor Estranho. E você pode até pegar, por exemplo, mas o Capitão é em Washington. O Homem de Ferro às vezes pode estar lá em Miami ou um lugar assim mais praieiro, né? Onde ele tem a casa de praia dele lá. Tá ok, mas não é cenário, não é ambiente. Quando é ambiente para os Vingadores, a batalha é em Nova York. É isso. E quando a gente fala Nova York, você pode falar assim, mas tem o arco em que eles vão batalhar em Nova Jersey, ou eles vão batalhar em Boston, não sei. Ok, mas você vai ver a estrutura da cidade que eles estão batalhando é semelhante. Então, para eles, funciona. E o que a gente olhou se a gente já tá vindo atrás, e a gente já tá largando há muito tempo atrás, né? A gente tem que fazer algo que a gente tem que oferecer algo diferente. Isso é um fato. Tem que oferecer. Porque, assim, se vai ser melhor, pior, isso quem vai decidir, galera, mas oferecer o mesmo já é pior, porque já tem o mesmo há muito tempo. Então, tem um discurso do Neil Gaiman, eu acho que é numa faculdade, se não me engano, e ele fala, make good art, faça boa arte, e ele fala, não tente copiar, não tente trazer algo que já está pronto e tentar fazer exatamente igual, cara. Traga a sua originalidade. Você fazer uma boa arte trata de você dar a sua verdade ao projeto. Se a gente já sabe que todos os heróis nossos, não importa quais a gente for fazer, vão lembrar algum da Marvel da DC, que a gente tente fazer com que, na experiência completa de uma leitura, ou possivelmente, se Deus quiser no futuro, isso virar um filme, ou isso virar uma animação, que a experiência completa de você sentar e ver uma história ou ler uma história, ela te traga coisas novas. Tá? Por mais que o personagem possa lembrar um pouco o visual ou um conceito narrativo que já foi feito, tá? Mas os personagens coadjuvantes, a história, a fórmula que você quer dar e o ambiente onde se passa a cidade, o que ela tem de inovador, você tem que trazer algo novo para a pessoa, senão não faz sentido ela querer consumir aquilo que você está produzindo se você vai fazer a mesma coisa já feita, tá? Então é por isso que a gente não revelamos ainda a Cidade do Dragão, até porque não criamos nem o nome dela ainda, mas ela já tem uma estrutura, um arquétipo, tá? Um conceito que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Pelo menos em Heróis eu ainda não vi exatamente como a gente vai fazer. E aí é o seguinte, se você quiser deixar um palpite aí nos comentários aonde e de que maneira você acha que vai ser essa Cidade do Dragão, pode comentar aí. Se acertar, a gente fala, acertou. Porque merece. Se acertar, o cara merece. Beleza? Então, acho que é isso, né? Deu pra passar por cima da criação do eu acho que é isso. Dragão. São bons esses vídeos pra galera ir entendendo o processo de criação nosso também. É isso aí. E se quiserem ver o próximo, ainda tem Marfim e Tiger Rain. Se vocês quiserem escrever aí qual vocês querem primeiro, depois é só falar que a gente faz na ordem aí. E já saiu o primeiro vídeo, só reforçando, tem a outra playlist para vocês verem que é do compêndio que a gente vai lançar, lançamento do ano que vem. Importante para ficar atualizado sobre principalmente isso que a gente está falando, ambientes, que vai ser Éden, vai estar bem descrita lá no compêndio do Gárgula, certo? Boa. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezinho, dá aquela força pro canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos que você acha que possam se interessar, possam curtir o conteúdo da Prod, igual você, eu imagino, curta, já que você está vendo os vídeos aí. E ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos. Beleza? É isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Valeu.